Olá, meu nome é Tanira Santos de Paula. Nós estamos cursando a disciplina de Ciência de Solos do curso técnico em agropecuária da FERC. Hoje nós vamos prosseguir com mais um assunto. Hoje vamos falar de matéria orgânica e rizosfera de planta. Então vamos lá entender o que é essa matéria orgânica do solo, tá? Então a matéria orgânica ela vai ser todo material orgânico, seja vegetal ou animal, e essa matéria orgânica ela vai ser composta por liteiras. A liteira vai ser ali restos de galhos, folhas, flores, frutos. Também pode ser carcaças de animais, fezes de animais e daí por diante. Fragmentos de resíduos também. Biomassa microbiana. A biomassa microbiana vai ser ali aquela vida microbiológica no solo, tá? Que vai ser composta ali pelos fungos, pelas bactérias, tá? Compostos solúveis, que também são um tipo de composto que está ali presente no solo, que é uma fase ali da degradação dessa matéria orgânica. E a matéria orgânica também intimamente ligada aos argilominerais, né? E aí vai formar os colóides, né? Essa matéria orgânica, ela tem essa capacidade ali de estar se ligando ali aos colóides, aos argilominerais. Então, quando presente, essa matéria orgânica ela vai influenciar bastante no solo, nas características químicas, tá? Pois um solo mais rico em matéria orgânica, ele tende a ser um solo mais fértil, tá bom? Na matéria orgânica, ali a gente tem vários nutrientes ali essenciais ali para a nutrição das plantas, e conforme vai se decompondo essa matéria orgânica, vai liberando esses nutrientes, tá bom? Então, ele é um solo com boas características químicas. Outra característica também que é influenciada é a característica física, né? Um solo ali com teor adequado ali de matéria orgânica, ele vai ter uma capacidade ali de armazenar água, uma porosidade melhor, tá bom? E características biológicas também são alteradas, né? O solo, que ele é mais rico em matéria orgânica, ele tende a ser um solo com mais micro-organismos, tá? Ele é um solo que tem uma vida, né? Que tem ali a ação dos micro-organismos decompositores de matéria, né? Então, é um solo que tem uma característica biológica adequada, tá? Então, a fase orgânica ou a matéria orgânica tá indiferente, pode ser chamada de fase orgânica ou matéria orgânica, tá? É principalmente resultante da fotossíntese, né? Então, nós precisamos entender o que é essa fotossíntese, né? A fotossíntese ela vai ser o processo ali universal que as plantas clorofiladas, né, que são as plantas verdes, utilizam para estar adquirindo energia, né, e fixando carbono. Então, elas aproveitam a luz solar como fonte de energia e aí, através de uma série de processos químicos, né, ela vai transformar essa energia em carbono ali e fixar nos tecidos, tá bom? Então, quando a gente fala que é resultante da fotossíntese, a gente está falando que essa planta que utilizou a energia solar, fez a fotossíntese, ela fixou ali o carbono ali nas paredes celulares dela, né? No corpo dela, digamos. E aí, quando ela completa o seu ciclo ou as folhas caem ali no solo, essas folhas elas vão se degradar e aí vão fazer parte ali da matéria orgânica do solo, tá bom? Então a gente sabe que a matéria orgânica também é composta por resíduos animais, no entanto, a maior parte dela por partes vegetais. O principal constituinte da matéria orgânica é o carbono orgânico, tá? Então, quando a gente fala em matéria orgânica,
a gente tem que ter na cabeça que a matéria orgânica é um meio ali de fixação de carbono, tá? Então, quase 58% por cento dela é composto de carbono orgânico. E aí vai ser seguido pelos outros componentes, né? Primeiro vem o carbono orgânico, depois oxigênio, hidrogênio, enxofre e fósforo, tá bom? Então, esses são os componentes ali principais da matéria orgânica. Na matéria orgânica, seja ela viva ou morta, estão contidos todos os elementos essenciais aos seres vivos e até podem estar presentes elementos tóxicos, como é o caso do alumínio. Então, ali, a matéria orgânica vai ter presente, então, todos os elementos que a gente precisa, que são essenciais, tá bom? Ali, essenciais ali para as plantas, tá? E aí, dentro desses elementos, nós temos uns 17 que são essenciais. E aí vai entrar cálcio, magnésio, nitrogênio, enxofre, fósforo, e aí por diante, tá bom? E aí vai estar ali todos esses nutrientes. E depois quando... Porque assim, esses elementos, né, ele vai estar presente ali na composição ali da planta. E depois que essa planta morre e é degradada, então esses elementos que estavam ali na estrutura da planta vão ser liberados para o solo de volta, tá bom? E também nós podemos encontrar ali, retido ali na matéria orgânica, elementos tóxicos também, que um exemplo é o alumínio, tá bom? No solo, o termo material orgânico se refere a todo tipo de material de origem orgânica, vivo ou morto, reconhecível ou não. Então, lá, no solo, nós vamos ter esses tipos de material orgânico, né? Pode ser vivo, né? Por exemplo, a biomassa microbiana, que é viva, né? Ou morto também, que seja lá um animal morto, uma folha já degradada. E aí, conforme vai ocorrendo o processo de degradação, esses tecidos vegetais, animais, eles vão se decompondo e aí vai ficando irreconhecível, né? Por exemplo, chega um ponto que a gente já não vai tá tão degradado que a gente não vai saber mais o que era uma folha vegetal, o que era um galho, o que era um resíduo animal, tá bom? Então, conforme ele vai ter ação ali dos decompositores, a gente já não vai reconhecendo mais esse material, tá bom? E aí, na matéria orgânica, nós temos algumas substâncias, né? A partir da degradação, vão se formando algumas substâncias ali no solo que é importante a gente conhecer. Então, primeiro vamos lá. O humus é constituído por substâncias orgânicas em avançado estágio de alteração, né? Decomposição e síntese bioquímicas, né? Essas sínteses bioquímicas são produções ali de compostos bioquímicos mesmo. E geralmente não se tem conhecimento total da sua estrutura ou como se formou. Então, como o humus ele vai ser um material já bem degradado, então a gente não vai ter muito esse conhecimento sobre a origem dele. E aí o humus ele é dividido em 3 tipos de compostos, né? São os ácidos fúvicos, ácidos úmicos e uminas, tá? Então, basicamente, a matéria orgânica é formada por ácidos fúvicos, ácidos úmicos e uminas. Então, o que são os ácidos fúvicos? Os ácidos fúvicos são compostos que eles vão ser solúveis em ácido, que são lá solúveis em ácido, são em substâncias ácidas, né? Se a gente lembrar lá do pH, do que é ácido, do que é básico, aí a gente tem ciência do que é
uma substância ácida. Então, em bases também, né, quando o pH ali é mais básico, e também vai ser solúvel em água. E os ácidos fúlvicos, ele tem um menor peso molecular quando a gente compara ao ácido úmico e às uminas. Então, ácidos úmicos. Os ácidos úmicos, né, diferente aqui do ácido fúlvico, ele vai ser solúvel apenas em bases, tá? Em substâncias básicas. E ele tem um maior peso molecular quando a gente se compara ele aos ácidos fúlvicos e aos ácidos úmicos. E as uminas, elas não são solúveis em águas, ácidos ou bases. Então, esses são os componentes aí da matéria orgânica. A matéria orgânica, ela vai alterar algumas características desse solo, tá bom? Então, ali no solo, ela vai ser fonte de nutrientes essenciais para as plantas. Então, ali na matéria orgânica está contido todos aqueles nutrientes que as plantas precisam para completar o ciclo dela, tá? Seja fósforo, nitrogênio, enxofre, cálcio, magnésio, enfim. A matéria orgânica do solo, ela é fonte principal de nitrogênio, enxofre e boro, e uma fonte importante de fósforo molibdênio para as plantas. Então, as plantas elas precisam de 17 nutrientes, tá? Que são essenciais para elas completarem o seu ciclo. E a matéria orgânica também, ela vai ter uma quantidade boa desses nutrientes aqui, tá bom? Ela também vai ser fonte de carbono. A matéria orgânica é um meio, tá, de fixação de carbono que está presente na atmosfera, e aí ela vai ser fixado esse carbono no solo. Daqui uns slides a gente vai entender esse processo. Ela também é fonte de elétrons e de energia, e ela é habitat de micro-organismos no solo, tá? Então, ali no solo, ali na matéria orgânica, a gente tem uma massa microbiana, né? Que são os fungos, bactérias, arqueias, e aí tá ali no solo fazendo essa decomposição. E aí é muito importante essa parte aqui da microbiologia do solo, porque no solo a gente tem ali micro-organismos fitopatogênicos, né? Que são aqueles que causam doenças nas plantas, mas também a gente tem organismos muito bons, né? Organismos que se associam ali com as raízes das plantas e trazem benefícios para as plantas, tá? Como disponibilização de fósforo, fixação de nitrogênio, aí por diante. A ampla maioria dos micro-organismos do solo é heterótrofos. Então, esses seres heterótrofos, o que são? São seres que vão necessitar de outros seres para se alimentar, né? São seres que não produzem o seu próprio alimento. Então, ele vai precisar que outro ser autotrófico, né? Autotrófico é aquele que produz o seu próprio alimento, que é a planta, no caso, plantas, né? Ele precisa de seres autotróficos para se alimentar e aí desenvolver ali suas funções ali, tá? Ela também vai ser fonte de cargas negativas e de retenção de cátions, né? Então, se a gente lembrar lá das cargas do solo, né? As cargas negativas, elas vão ser as que vão atrair ali os nutrientes, né? Os cátions, e aí depois vai disponibilizar para as plantas, né? E aí, se esses nutrientes eles estão ali retidos ali na minha matéria orgânica, então quando tiver uma chuva, no caso, eles não vão lixiviar, então eles não vão embora com a chuva, porque eles vão estar ali como se fosse preso ali a matéria orgânica, tá? Então eles não vão embora e aí depois vão ficar ali disponível para as plantas absorverem e completarem o ciclo delas.
Ele também vai ser, a matéria orgânica também vai ser um agente estabilizador dos agregados, né? Como a gente viu, ela vai compor, ela vai se juntar ali com os argilominerais e aí formar os agregados do solo. E a matéria orgânica também, quando ela é presente no solo, o solo se torna muito mais, ele consegue armazenar uma quantidade boa de água, tá bom? E aí, se a gente dá uma analisada aqui, ó, nessa imagem, a gente tem que entender que o solo, ele é uma estrutura assim muito dinâmica, tá? E aí o solo, que vai estar lá presente nesse solo? Vai ter presente insetos, né, como larvas, micro-organismos, né, que no caso bactérias, formigas, minhocas, larvas de besouros, fungos. Então, esse solo ele vai ser uma estrutura viva, né? E aí é muito importante a gente conservar essa vida no solo, tá? Porque daí vai ser benéfica para as plantas, tá bom? Então, os agentes decompositores, vamos lá, quem que são esses agentes decompositores? Vão ser fungos, bactérias e a microfauna, né? A microfauna vai ser ali esses pequenos insetos. Essa microfauna ela também tem um trabalho muito importante, tá? De reduzir as partículas ali da massa vegetal, animal. E aí depois a gente tem ação de fungos e bactérias na transformação desses materiais. Então, eles vão ser os consumidores primários, tá? Então, vamos lá. Aí, depois vamos usar aqui um exemplo. As folhas ali caíram no solo. E aí, quem que vai iniciar esse processo ali de degradação? Os micro-organismos, né? Micro-organismos, a microfauna. Então, a gente fala que eles são consumidores primários, tá bom? E eles também são responsáveis pela atividade respiratória do solo. Então, essa vida aqui no solo é muito importante ela ser conservada, tá? Porque através dela eu vou conseguir ali ter um solo mais rico em oxigênio também, tá? Então, vamos entender aqui. Aqui eu fiz um esqueminha bem simples para a gente estar entendendo a fixação do carbono no solo. Então, se a gente lembrar lá do gás carbônico, ele está lá presente na atmosfera, tá bom? Então, está presente na atmosfera, lá no nosso ar. E o gás carbônico é o CO2, tá bom? E aí, a planta, através do processo de fotossíntese, né? Que é aquele processo que ela usa para obter energia, né? E produzir os seus açúcares, que vão ser os seus, vamos digamos que seja o alimento dela, né? Então, esse carbono está lá na atmosfera. Aí, através do processo de fotossíntese, ele vai entrar na planta, ele vai ser fixado, tá? As paredes da planta, tá? Então, a planta ela vai ser composta, né? Na sua grande maioria ali, por carbono. E aí, o que acontece? Um pouco desse carbono, ele vai ser eliminado. Por exemplo, ele vai ser eliminado, não, ele vai ser fixado ali no solo, através dos exudados. O que são esses exudados? Os exudados são compostos que a planta ela vai emitir ali das suas raízes, né? Para posteriormente estar fazendo ali uma simbiose, né? Com micro-organismos benéficos, né? Então, vai ser substâncias que vai ser enviadas ali para a zona de rizosfera, e aí esse carbono vai estar ali sendo fixado no solo. E aí outra forma também desse carbono ser incorporado ali no solo vai ser através
da senescência ali das folhas, tá? Galhos também que vai cair ali sobre aquele solo. Então, o carbono, ele então pode ser também fixado através ali desse material vegetal que vai se depositando no solo. Outro processo, então, também que a gente tem que entender, que ocorre ali na decomposição ali da matéria orgânica, é a mineralização e a umificação da matéria orgânica. Então, esse vai ser um processo de perda, tá? Durante a decomposição dos compostos orgânicos. Primeiro, ali quando o material vegetal ou animal, ele vai ser depositado ali no solo, ele vai entre 70% a 80% desse material, ele vai ser transformado em moléculas simples, né? Aí a primeira transformação que vai acontecer vai ser ali, que vai ser transformado em CO2 e água, tá? Em H2O. Então ali 70% a 80% desse material vai ser carbono e água. E aí vai ocorrer as transformações químicas no solo, né? Desse material que caiu ali e vai ser liberado esses dois compostos aqui, que é carbono e água. E aí, após essa etapa, né? Que aí aconteceu essa transformação, a gente vai para a segunda etapa que acontece ali, né? Então, após essa etapa, resta no solo alguns compostos fenólicos solúveis e compostos lignificados, que irão se transformar em outros produtos. Então, ali, eu vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Mas é só para a gente tentar entender mais ou menos essas reações. Vou colocar aqui, eu tenho lá uma folha de alface. A minha folha de alface, a maior parte dela, né, é composta por água. E aí, se eu deixo essa folha de alface ali exposta ali no tempo, o que vai acontecer? Ela vai perder a água, tá? Perder a água. E aí vai ficar ali só uma folhinha murchinha ali. E aí, se mais tempo ele tiver exposto ali aquela condição, menor vai ficar esse material, né? Então, ali ficou aquelas partes ali que são mais lignificadas, né? Que são, digamos assim, mais a composição estrutural da planta que fica, né? Que resta, e aí o resto vai embora, tá? Então, quando ocorreu esse processo aqui de transformação dessa matéria orgânica, sobrou ali só os compostos fenólicos solúveis, né? E os compostos lignificados. E aí, esses dois compostos, eles vão ocorrer mais uma transformação. E aí, se transformar em mais alguns produtos. Então, depois, esses compostos fenólicos e lignificados, eles vão ser transformados lá nas substâncias úmicas, né? Que é lá que a gente estudou as substâncias úmicas, que são as uminas, né? Que são os ácidos fúvicos. E aí vão ser transformados naquele tipo de material. E aí, né, essa matéria orgânica ali no solo, ela vai ocorrer ali transformações físicas, né, que vai ali mudar a sua constituição, que vai ser quebradas em menores tamanhos, e aí posteriormente vão ter reações biológicas também, né, que os micro-organismos vão agir ali em cima daquele material, e também vai acontecer reações químicas, né, que vão ser as transformações dessa matéria orgânica em produtos da matéria orgânica, né? E qual que vai ser ali o efeito dessa matéria orgânica no solo? Então, essa matéria orgânica,
como a gente já falou, ela vai influenciar na retenção de água, né? Um solo mais rico em matéria orgânica tende a ter um volume maior de água, né? Que a água ela vai ser retida ali através da capilaridade, né? Vai influenciar também na formação dos agregados, né? Um solo rico em matéria orgânica, ele tende a ter uma proporção maior de agregados, né? Que vão ser aquelas estruturas ali que vai ter, que vão se agregar ali os argilominerais do solo, mais matéria orgânica, né? Mais as hifas dos fungos também, que eles ajudam a compor ali os agregados. Não sei se vocês já viram, as hifas de fungos são como se fossem umas teinhas de aranha, né? Não sei se vocês já deixaram algum, por exemplo, alguma fruta, morango. Morango é bem comum a gente ver as hifas. Aí o morango, quando ele estraga ali, se a gente reparar, a gente consegue ver uma teinha como se fosse semelhante a uma teinha de aranha bem fininha, ali em cima daquele morango, né? Quando ele está colonizado por fungo. Então, as hifas, elas vão ser essas estruturinhas assim. A matéria orgânica também, ela melhora a densidade do solo, tá? O solo ali, quando tem a matéria orgânica, vai ser um solo mais poroso. Aumenta a capacidade de tampão do solo, aumenta a capacidade aumenta a CTC do solo, né? Vai ter ali aquelas cargas negativas que vai ocorrer ali a retenção de cátions. Consequentemente, né, se tem ali mais cargas negativas, vai aumentar também ali a fertilidade desse solo, tá? E também vai acontecer absorção de metais pesados e produtos químicos, tá? Então, quando a gente tem algum metal pesado ali no solo, a matéria orgânica consegue como se ligar a ele, né? E ele ficar ali ligado a essa planta. Também moléculas de produtos químicos também pode ficar ali retido na matéria orgânica. Agora nós vamos entender o que é a rizosfera de planta. Então, a rizosfera, ela refere-se à região do solo influenciada pelas raízes, com máxima atividade microbiana. Então, a rizosfera da planta, ela vai ser aqui, ó. Esse ambiente aqui que a raiz da planta consegue se desenvolver, tá? Então, esse aqui seria a rizosfera de planta, né? Até onde ali as raízes atingem ali. O crescimento das plantas é controlado substancialmente pelo solo na região radicular, um ambiente que a própria planta ajuda a criar, onde a atividade microbiana associada exerce diversas atividades benéficas. Então, vamos entender. Gente, então, as plantas, ela tem capacidade de influenciar essa região da rizosfera, tá bom? E aí, como a gente viu lá, a planta, ela consegue emitir os exudados, né, que são substâncias. Essas substâncias, elas, por exemplo, a planta, ela produziu, né, esses exudados e ela liberou através dessas raízes, né? Então, quando alguns tipos de micro-organismos estão aqui presentes, eles entendem como um sinal, por exemplo, se for um micro-organismo ali benéfico, elas vão entender que é um sinal ali que a planta tá pedindo para se associar com ela, né? Fazer uma relação simbiótica ali. Então, ali no caso, vamos dar ali um exemplo da cultura da soja, né? Pode ser da soja, mas as leguminosas em geral têm essa capacidade, tá bom? Então, a gente tem ali os rizóbios,
que são uns micro-organismos que ajudam a fixar o nitrogênio, né? Que é um nutriente essencial para a planta, que é ligado diretamente ao crescimento. Então, essa planta emitiu esse exudado, e aí, através do micro-organismo, ele recebeu como se fosse esse sinal, e aí ele vai lá e se associa à raiz da planta, né? Ele fica ali convivendo com a planta, forma uma estruturinha assim nas raízes, né? E aí a planta vai aproveitando, né, esse nitrogênio que o micro-organismo consegue quebrar esse nitrogênio e aí transformar ele em um nitrogênio que seja acessível para ela, né? Então eles convivem ali e aí em troca, né, o micro-organismo se desenvolve, né, se alimenta ali e aí fica estabelecido, né, uma relação simbiótica. Então, a rizosfera é importante para os processos relacionados com a nutrição de planta, trocas de CO2 e troca de CO2 e O2, um gradiente de unidade do solo, mineralização, amonificação, nitrificação e simbiose. Então, a simbiose vai ser ali esse processo, né? Um ajudando o outro. E aqui, ó, quando a gente fala em mineralização e amonificação, a gente está em nitrificação também, a gente está se tratando de organismos que fazem a quebra de nitrogênio e disponibiliza para as plantas, né? Então, essa daqui é uma raiz de soja, tá? Aí, quando a gente retira essa raiz do solo, né, a gente consegue ver essas estruturas aqui, ó, que são as bolinhas que ficam ali grudadas na raiz. Então, esse aqui, ó, cada bolinha dessa é uma coloninha de micro-organismo, né, de rizóbio. E esse micro-organismo vai pegar o nitrogênio ali, que está numa forma não acessível à planta, vai quebrar esse nitrogênio, tá? E vai transformar numa forma que a planta consegue absorver e se nutrir, né? E aí fica disponível esse nutriente para a planta utilizar no seu ciclo. Então, esse aqui é a fixação biológica de nitrogênio, tá? E aqui a gente também, ó, tem outro caso, tá? Aqui, ó, essa estrutura aqui mais escura, ela vai ser um fungo, tá? É uma estrutura de fungo que a gente chama de escleródio. E aí, essa outra estrutura aqui é outro tipo de fungo, tá? É o tricoderma. E aí, esse fungo tricoderma, tá? Ele é benéfico. E aí, ele vai aqui colonizar esse outro fungo aqui maléfico, tá? E aí vai ali colonizar ele. E aí esse fungo aqui, que é um causador de doença, não vai conseguir ali causar mais doença para a planta, tá? No caso, ele vai matar o outro fungo, entendeu? Esse fungo aqui é benéfico, ele vai como se fosse ali lutar contra esse outro fungo, vai colonizar, matar e aí não vai causar a doença de planta, né? Porque a maioria das doenças de planta, elas são causadas por fungos e bactérias, tá? Então, aqui é a doença que fica no solo e vem aí um micro-organismo benéfico e ataca ele e aí não acontece o ciclo da doença. Outra bactéria aqui que eu trouxe também, essa imagem aqui, é a Pseudomonas, tá? A Pseudomonas, ela também tá ligada a uma relação também simbiótica ali com as plantas, tá? E aí lembrando que todos esses micro-organismos, eles estão presentes ali no solo, tá? E aí a planta, ela tem que se associar de alguma maneira ali com esses micro-organismos. Mas aí o que acontece?
muitas das vezes nos solos a gente não tem quantidade suficiente. A gente tem os micro-organismos ali presentes, mas a quantidade é muito baixa. Então, o que, que a gente faz, né? Aí, muitas empresas aí tá aí no mercado, né, para oferecer essa alternativa, que é no caso aqui vamos usar aqui o caso da soja, né? A gente tem vários produtos aí no mercado que são os inoculantes, né? Temos aí vários inoculantes de marcas diferentes que são os micro-organismos mesmo, né? Então, quando a gente está lá, vai lá semear soja, a gente coloca ele lá, quando vai tratar a semente, coloca ele junto, tá? Ou às vezes pulveriza também na lavoura. E aí esses micro-organismos aumenta a quantidade e aí vai aumentar essa nodulação na planta. Aí outra característica também nesses controles de doença, tá? O mercado tá aí cheio de marcas e produtos, né? Com diferentes tipos de micro-organismos para controle de doença. Então, muitas vezes ali, a gente utilizando essa alternativa ali de controle biológico, a gente reduz ali os nossos gastos com produtos químicos, né? Com fungicidas, tá? Assim, mas aí isso é uma ferramenta que a gente tem que trabalhar conjunto, tá? O químico e o biológico, porque dependendo ali da infestação de micro-organismos do solo, de doença no solo, o biológico sozinho, ele não consegue fazer o trabalho todo, tá? Então ali ele é mais uma ferramenta para a gente estar trabalhando em conjunto. Então, algumas populações da rizosfera podem aumentar o crescimento das plantas, né, por inibirem atividades patogênicas de patógenos. Então, alguns micro-organismos eles podem impedir, né, o estabelecimento da doença ali na planta mesmo, pela ação fitopatogênica, né? Então, ele vai lá e vai atacar o patógeno que vai acarretar a doença, e aí não vai ocorrer a doença. Os mecanismos de inibição incluem produção de antibióticos e sideróforos. Uma característica essencial desses organismos se refere à sobrevivência na rizosfera após a inoculação. A inoculação é a gente colocar mesmo esses organismos ali no solo, tá? Então, os micro-organismos também, eles podem produzir substâncias que vão inibir a doença também, outros micro-organismos maléficos, e também vão conseguir também produzir substâncias que vão matar mesmo esses micro-organismos, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem aqui de microscópio, tá? Esse aqui é um trabalho da Embrapa. Isso daqui, ó, são raízes de algodão. E aí, se a gente olhar aqui, ó, são bactérias que estão presentes aqui, ó. Aqui uma raiz também colonizada. E aqui a gente pode ver, ó, essa raiz toda colonizada por micro-organismos, tá bom? Micro-organismos benéficos que vão auxiliar a planta a absorver nutrientes, vão influenciar no crescimento da planta também. Então, é bastante interessante, tá? E essa parte também essa parte aí da microbiologia é uma área que está crescendo bastante ali. A gente tem muitos produtos que são excelentes que a gente pode estar utilizando, né? Porque assim, a nossa tecnologia de químicos, ela é muito boa também, mas a gente também tem que estar trabalhando conjunto com essas alternativas, tá? Porque o químico, ele, se a gente usar sempre,
a gente acaba perdendo, né, a eficiência. E é o que está ocorrendo com vários produtos, né? Várias plantas também, várias doenças ficando resistentes. Então a gente tem que colocar também esse tipo de controle ali no nosso manejo de doenças, tá bom? Então, a nossa aula de hoje é isso, tá? De matéria orgânica e rizosfera. E aí, essa aula aqui vocês podem também estar utilizando para fazer os exercícios, tá bom? Muito obrigada.